Nesse vídeo eu quero trazer um problema societário que poderia ter sido resolvido, ou pelo menos sanado, ou evitado através de uma gestão financeira mais profissional. Eu sou Matheus Linhares, sou conselheiro consultivo independente de empresas, estou há 10 anos trabalhando na área financeira para empresas, já vendi 4 negócios, sou especialista em M&A, mentor de empresários na área financeira e aqui no YouTube eu tenho produzido conteúdo para transformar donos de negócios em empresários através de uma visão financeira mais profissional, porque no final do dia, finanças é a linguagem do mundo de negócios. E nesse vídeo eu quero comentar um caso de uma sociedade, uma empresa, que tem um sócio que trabalha tempo integral na empresa e tem outro sócio que ele é uma parte mais capitalista, ou seja, ele investiu no negócio, ele não necessariamente ele trabalha nesse negócio, e ele tem um outro negócio. Não vou dar nome aos bois, evidentemente, mas eu vou relatar aqui essa situação. Dois sócios, um trabalha a tempo integral e o outro sócio, ele não trabalha a tempo integral, ele mais ajuda em algumas tarefas diárias e tal, mas não tem nenhuma responsabilidade dentro dessa empresa. E esse sócio, ele tem um outro negócio que é do mesmo mercado, vamos dizer assim. Esse outro negócio dele também fornecedor desse negócio principal que a gente está falando. A situação se desenrolou da seguinte forma: esse sócio que trabalha na empresa, o financeiro era feito por ele, porém não tem a conciliação bancária. Esse sócio tinha um controle de algumas contas, o outro sócio tinha um controle de uma outra conta específica e tal. No fim do dia, os dois sócios tinham acesso às contas bancárias, mas não de forma totalmente igual, assim e tal. Porque um sócio, o que tem um outro negócio, ele tinha acesso a uma conta nova que tinha sido criado depois e o sócio que opera não tinha acesso a essa conta. O ponto é um pouco bagunçado isso, essa questão. Esse sócio que trabalha tempo integral e também faz a parte financeira, ele começou a notar umas movimentações estranhas e foi lá ver no detalhe, pegou todos os extratos do ano corrente ali. Tinha alguns pagamentos da empresa 1, vou chamar assim, essa empresa tem sociedade, para a empresa 2, para outra empresa do outro sócio. Enfim, ele notou alguns pagamentos irregulares e tal, algumas questões que ficaram muito estranhas. E daí ele chamou esse outro sócio para conversar, colocou e tal. O sócio disse, não, tem explicação, mas na outra empresa também é desorganizada a parte financeira. E deu a entender que, assim, a outra empresa tá com problema financeiro e esse sócio tá tirando dinheiro da empresa 1 para colocar na empresa 2, sem que o sócio que trabalha a tempo integral necessariamente saiba. Tirando a variável da índole das pessoas, ou o quão sério essa sociedade é, enfim. Do ponto de vista operacional financeiro, o que poderia ter sido feito? E o que pode ser implementado ainda assim, nessa situação tão problemática que muito provavelmente vai haver uma ruptura da sociedade. Com a conciliação bancária e um financeiro bem ajustado e organizado, onde alguém controla todas as contas e todo dia é feita a conciliação bancária e necessidade de categorização das saídas financeiras e um mapeamento profissional que não é um bicho de 7 cabeças, é muito possível de ser feito, ainda mais numa empresa de pequeno porte, como nesse caso, não era feito de forma profissional. Com esse detalhamento, o sócio veria ali que, primeiro, o outro sócio poderia ter acesso à conta e fazer alguns pagamentos, mas na hora da conciliação, ele ia ver, mas o que é isso aqui? A gente precisa categorizar, organizar. E também fecha a janela de oportunidade desse outro sócio que estava tirando dinheiro, de tirar dinheiro sem avisar. Numa situação mais organizada, o que poderia ter acontecido? Esse sócio estava precisando de dinheiro, poderia ter informado, olha só, tô com dificuldade aqui, assim, assado, posso usar um dinheiro da empresa aqui? Provavelmente essa sociedade ainda estaria de pé, enfim. Mas as coisas teriam que ficar claras porque há uma conciliação bancária e tudo que se é movimentado nas contas tem que ser categorizado e organizado. Evidentemente, há possibilidade de fraudar, enfim, e mentiras. Porém, essa rotina já teria freado muito essa situação ou teria forçado com que ela ficasse mais às claras. E o outro ponto então, rotina de conciliação bancária e alguém categorizando todas as movimentações bancárias das empresas. E o outro ponto é uma análise de resultado mensal do negócio. Então, em que os sócios vão sentar, vão analisar, né? E nesse caso, como é uma empresa de economia real, não uma empresa de tecnologia, teria que ser analisado ali DRE, balanço e fluxo de caixa e sabendo onde está indo o dinheiro da companhia e tal, o que está sendo feito com ele. É uma ação simples que, se você que tem sócio e não realiza essas duas ações, que é as conciliações bancárias, principalmente se todos os sócios movimentam as contas, isso é problema, tá? Grande chance de dar problema nisso aí. E não há conciliação bancária. O que é conciliação bancária? É eu pegar todas as movimentações e organizar elas dentro do teu sistema. Dá para fazer em planilha, mas não recomendo, é ruim de fazer isso, até porque o dado pode ser manipulado. Não que no sistema não possa, mas é mais difícil no sistema. A gente pega tudo que movimentou, organiza no sistema financeiro da empresa e a partir dali fica muito mais claro
o que são as saídas do negócio, o que é pro labore de um, o que é pro labore de outro, o que a empresa está emprestando dinheiro para outro negócio de um dos sócios e tudo mais. E uma análise mensal de resultado para que vocês entendam se vocês estão lucrando ou não, se estão gerando caixa ou não e aonde está parado o dinheiro da empresa, né, na análise do balanço patrimonial. Então aqui é só uma dica de que como a falta de organização financeira, meramente uma organização financeira que a gente chama de um estágio 3, que é simples, fez com que essa empresa fosse prejudicada. Como eu falei, muito provavelmente essa sociedade ela vai acabar, vai ir para uma situação de que um vai ter que comprar a sociedade do outro. Deixou a empresa numa situação financeira bem ruim, e foi drenado muito dinheiro do fluxo de caixa. E quando isso se deu conta, já era um problema grande. E muito provavelmente esse sócio que tirou não tem o dinheiro para colocar de volta. Poderia ter sido evitado, ou pelo menos mitigado, ou essa conversa poderia ter sido acontecido antes, com um mapeamento constante do que sai das contas bancárias, para que não haja essa saída de dinheiro sem motivos ou sem conhecimento dos donos da empresa. E principalmente se tem funcionário também que pode aprovar a movimentação bancária no teu negócio. Fica a dica aí, né? Se tu tens algum desafio em finanças e sociedade, pode deixar nos comentários aqui, pode virar tema de um outro vídeo. Deixa um like pro YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas poderem se precaver sobre esse tipo de situação. Se inscreve aqui no canal para que a gente possa estar falando de finanças para empresários. Por esse vídeo é isso, até o próximo e tchau!